RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira, e vamos aí mais um dia, né, vivendo essa situação toda do Covid-19, essa pandemia do coronavírus, mas sempre nessa resenha diária com vocês aqui no nosso Dois Toques. Nosso Dois Toques que você acompanha nos canais 24 e 524 da Claronet para as principais cidades do Rio Grande do Sul. Mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, na live do Face, você inclusive participa fazendo o programa conosco, interagindo, mandando a sua crítica, a sua pergunta, a sua mensagem, também compartilhando, né? É importante que você compartilhe aí nos seus grupos, peço que seus amigos compartilhem, porque logo em seguidinha aí a RDC vai completar 2 anos no ar. Emissora jovem, né? Mas genuinamente gaúcha, focado nos assuntos do Rio Grande do Sul, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Também, aí é só você digitar, né? Está aí na tela para você, RDC TV Digital, você assiste aí em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira Dois Toques, para você me adicionar lá e a gente falar sobre as coisas do futebol, as coisas do esporte, as coisas da dupla Grenal, como eu sempre tenho dito, né? No campo, as coisas só na base da expectativa, da espera de que a gente consiga voltar a ver a bola rolar. Enquanto isso, são mais nas questões extra-campo e a preocupação maior ainda em relação quando? Hoje mais um acontecimento aí, mais uma reunião dos clubes aí, em termos do Campeonato Gaúcho, algumas coisas foram encaminhadas, uma proposta da Federação Gaúcha de Futebol foi encaminhada, que a gente vai tratar esse e outros assuntos no nosso Dois Toques de hoje. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força é tradição. E ser completada recentemente, aí, 67 anos, no mês de abril, né, que tem à frente o nosso querido amigo diretor-presidente Cláudio Biro. E GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição genuinamente gaúcha, como eu digo sempre, ou seja, a RDC, exemplo do GBUX, né, genuinamente gaúcha, mas o GBUX é uma instituição mais do que centenária. Então, o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Nossos Dois Toques de hoje, com os companheiros, aí já daqui um pouquinho, aí na tela, né? Os companheiros de hoje com Caco da Mota, com Darcy Filho, Flávio Fiorim, e recebendo aí com muito prazer, com muita satisfação, uma grande pessoa, um grande profissional e um grande amigo, Júlio Espinosa. Olha, se eu ficar falando do currículo do Júlio Espinosa aqui, a gente não vai ter tempo de conversar com ele, né? Passagem pelo Grêmio, pelo Inter, como preparador físico, como técnico, Japão, Arábia. E o que mais aí? Porque o currículo é enorme, meu amigo Júlio Espinosa. Boa noite, muito obrigado, uma honra tê-lo aqui com a gente. Boa noite, Cadu. Tu não imagina a minha felicidade de poder estar conversando contigo depois de muitos anos e estar ao lado do Darcy. A vocês dois eu devo um agradecimento assim muito, muito especial, porque é uma coisa de doido, cara. Voltar a Porto Alegre depois de tantos anos, através da tua pessoa, do teu canal e através do Darcy, é inimaginável, né? Da minha felicidade. Porque nesse teu programa eu pude rever grandes companheiros, grandes amigos de infância, e eu revejo todo dia, passei a ser fã do programa, porque eu fico atualizado com o futebol. E agora, junto com o Caco, com o Fiorim, com essa turma toda, imagina o que eu estou feliz. Muito obrigado. Eu estou aqui à tua disposição. Só para dizer que o professor hoje, o Júlio Espinosa, reside em São Paulo, né? Então, como mesmo ele fez, a gente acompanha nas lives aí pelo Facebook, ele nos assiste diariamente, nos manda um recado diariamente.
Então, é muita alegria, né, o Darcy Filho, a gente que conviveu tanto tempo com ele, né, ali nos bastidores, nos campos, enfim, na época que o trabalho dele com o Grêmio, no Inter também, né, Darcy? Então, é uma satisfação muito grande. Esse tempo decorrido, ele tem somente uma finalidade, é demonstrar a unidade, a amizade, o respeito, a admiração que há entre nós. Essas coisas que o futebol é capaz de reproduzir entre as pessoas que são fiéis um ao outro, leal, aqueles caras que trabalham pelo prazer de trabalhar. O Júlio Espinosa é esse cara. O Júlio Espinosa, há quem pense que futebol começou ontem. Não, mas foi antes de ontem. Por exemplo, tirar o avião do corpo. Esta é uma expressão de Júlio Espinosa. Sabe o que é isso? É quando verdade. O jogador chega de uma viagem, ele vai imediatamente para o saguão, para o salão do hotel, onde há uma academia de ginástica, para tirar o avião do corpo. O cara vai trabalhar, vai fazer exercício. Isso o Júlio Espinosa fazia lá atrás. Tamo junto, vamos que vamos, para mexer com o brio do atleta. O Júlio Espinosa dizia em 1975, em 1970. Então, o futebol não começou, ele começou antes de ontem por pessoas bonitas, leais, como é o Júlio Espinosa. Que legal. Boa noite, Cadu. Boa noite, Fiorim, Darcy. Boa noite. Prazer estar falando também com o Júlio Espinosa, sabendo que ele está nos acompanhando diariamente. A gente vê os recados do Júlio Espinosa lá, aí de São Paulo, né, nos acompanhando sempre. Até tem uma pergunta para ele, essa questão, já que o Darcy deu o gancho da questão de tirar o avião do corpo. Júlio Espinosa, como é que se tira do corpo essa parada técnica? A gente falando assim, o sanfona do preparo físico que está acontecendo nesse momento com a dupla Grenal, que está à frente até dos demais clubes brasileiros, mas a qualquer momento pode parar de novo. Como manter o preparo físico nesse acelera e desacelera o organismo? Porque a gente sabe, né, Júlio Espinosa, que treinar em casa é uma coisa, treinar no clube, lá no gramado, é outra, né? Então eu queria saber como é que se equilibra isso, para deixar ponto de bala numa competição que a gente não sabe quando vai começar. Pois é, um prazer em conversar contigo, obrigado pelas tuas palavras, mas eu posso te dizer bem resumidamente, o músculo tem memória. Então, toda a nossa musculatura, ela memória. E ela não se perde com o tempo, com os anos, porque você reativar essa memória, refazer o trabalho físico. O Darcy tem um filho que é preparador físico, e ele pode falar. Outro dia eu vi o filho dele falando sobre isso. E hoje, com o auxílio da fisiologia, integrada à preparação física, eles não precisam nem de mais de 10 dias. 7, 8 dias já estão em forma correndo, porque eles fazem a compensação orgânica com a parte muscular e com a parte do repouso, e essa toda. Em 7 dias, essa turma está praticamente apta a disputar um jogo, se não 100%, mas 80%. E sem lesões, sem medo de lesão, sem medo de nada, porque eles fazem o futebol de muito tempo, são atletas de alto nível, são atletas competitivos. Então, o corpo deles tem memória, a musculatura tem memória. Isso é maravilhoso. Muito bom. Fiorim. Estou chegando aí, tá chegando a voz aí? Sim, Tá ouvindo? Tá chegando bem, Fiorim. Estou te ouvindo muito bem. Beleza. Uma voz sonora. Até vou pedir para tu cantar uma música, Fiorim. Um abraço ao professor Júlio Espinosa. E a gente conversa bastante pelo WhatsApp. Eu quero saber daquela famosa história da Olimpíada de Los Angeles, em 1984, que o professor chegou para organizar a situação lá. O pessoal estava meio invejoso da Sele Inter, daqueles jogadores que foram convocados de última hora para participar do torneio que brilhantemente o Brasil conquistou a medalha de prata, mas a situação do Tonho Gil, que o professor teve que dar um melhoral para ele. Como é que foi isso? Sabe que eu quero falar bem rápido, porque eu sou mais ouvinte de vocês, eu sou fã de vocês. Eu gosto quando vocês começam a discutir e tal, e se eu começar a falar muito, não tem graça. O importante é eu ouvir, porque eu faço de vocês a minha noite de... A Olimpíada foi muito bonita, eu fui
Eu entrei nas Olimpíadas a pedido do presidente do Internacional, e porque Otacílio acompanhar a delegação, mas o Otacílio não foi, porque o Jair Pisserni era o titular e o Otacílio não quer ser o auxiliar. Então o Borba ligou e disse que tinha que ter alguém do Inter junto, a gente veio da China, o presidente do Vasco tinha tirado todos os jogadores, o Nacional cedeu lá 14, 15 jogadores, não lembro quantos, Espírito Santo com a turma toda, e eu não fui muito bem recebido. Essa que foi a verdade. Mas graças ao André Luiz, que deu um tapa na mesa e disse, não, o Julinho é nosso, ninguém vai sacanear com ele e tal. Aí entrou o Milton Cruz, entrou o Gilmar, e esses caras me abraçaram e aí eles foram obrigados a me engolir. E aí de lá partimos, no aeroporto o Pelé deu uma força, começou o parque, e chegamos em... Eu contei essa história para o tinha credencial, botar o dedo lá, tirar fotografia. Eles entraram, eles me deixaram por último, e eu não sabia por quê, e ficar a comissão técnica toda me olhando. E quando eu fui pegar minha credencial, perguntou para mim, você o que faz? Eu digo, eu sou o preparador físico e sou o treinador. Ela disse, não, mas isso aí tudo já tem. O lance era o coordenador, o físico já tem. Só tem uma vaga para você, se você quiser entrar nas Olimpíadas. Eu digo, qual é? Diz ela, de nurse, enfermeiro. E eu sou de espoleta curta, né? Eles falaram, esse baixinho vai desistir. Entrei com tudo, fui como nurse. E como nurse fiquei. E aí depois fui caminhando. E quando a chinesa ganhou a primeira medalha, que ela estava botando a medalhinha lá no corredor e tal, nós passamos aí, ficaram olhando, eu digo, é aí que nós vamos pegar uma medalha dessa. Com Puma, Adidas, sapato, dinheiro e tal. E eu fui e de repente estava meio respeitosamente, e de repente eu estava com eles no pódio, e de repente fomos à final da França, a França foi campeã mundial há 10 anos, e essa foi a minha história na Olimpíada, e eu sou eternamente grato, porque um professor de educação física, junto com um grupo fabuloso, que nem o Internacional, em nome do Brasil, em nome do Internacional, Deus olhou para minha cabeça e jogou umas gotas aí, vai que tu tenha chance. Foi isso. Agora, do Tonho, professor Melhoral, quer saber? Do Melhoral. Eu digo, não, tu vai tomar uma coisinha aqui que tu vai melhorar. Eu vou lá na buscar um negocinho. Mentira, eu fui no quarto, fiz a volta, peguei um comprimido meu lá, bati dentro do copo, mexi na água, e eu disse, conta até 10 antes de tomar. Se tu não me dá no 5, eu não me chamo Júlio Espinosa. Aí ele tomava, eu digo, para. Ele tomava, eu digo, para. Estou melhorando, eu digo, tá aí, pronto, passou. Era assim. Nós, intuitivamente, a gente tinha que refazer a cabecinha de todo mundo. A deles, né? Uns emburrados, outros sorrindo, mas o importante é que caminhou tudo bem. Professor, até eu fizesse referência também à questão, passasse por enfermeira, eu quero aproveitar, e hoje é o dia do enfermeiro, o dia da enfermeira, né? Então, quero fazer essa referência, parabenizar os enfermeiros e enfermeiras. Nesse momento, até, né, mais do que nunca, que os profissionais da área da saúde, eu sempre digo, estão muito valorizados no dia de hoje, semana e tal. Eu disse, não, mas eu acho que a área da saúde, os profissionais, médicos, enfermeiros, têm que ser valorizados diariamente, né? Está se vendo eles muito nesse momento, mas a referência é essa. Agora, Júlio, tu falasse também, querendo falar de ti, a gente não pode deixar de falar sobre ti, eu sei que tu tem muitas histórias, mas aqui, isso no Brasil, mas a gente está aqui numa posição um pouquinho mais melhor ou menos ruim em relação aí a muitas locais do Brasil. E São Paulo é um dos estados aí da cidade que tem o maior número de mortes e também de todos
com Covid-19. Mas em relação ao futebol, aí nem se pensa, né, ainda em retomar os treinamentos e início de campeonato paulista. Depois a gente vai falar sobre a proposta hoje da Federação Gaúcha com os demais clubes, o Fiorim vai nos dar todos os detalhes sobre isso, mas aí em São Paulo a situação é bem diferente em relação ao reinício, né, até dos treinamentos, muito mais de bola rolar. Ele esteve na federação e tal, e que eles estão a quarentena vai até o fim. Então, até lá, chance zero para o futebol e para tudo, né? Todos os dias passeata, todos os dias pessoal. Eu estou com muito medo que possa acontecer alguma coisa sem chance. Até o último dia desse mês, que é. Acho que a gente está com um probleminha aí com a internet do Júlio, né? A gente não tá conseguindo aí a ouvir toda a colocação do Júlio em função da internet, né? Mas enquanto isso, de repente o Júlio consegue retomar aí melhores condições em termos de internet. A gente pode falar um pouquinho dessa proposta aí, né? O Fiorino dá informações dessa proposta hoje dos clubes aí, da federação em relação aos clubes, ou seja, né? Já está se pensando em reinício lá só para julho, agosto, sem rebaixamento. Aí hoje teve uma reunião nesse sentido, amanhã terá outra reunião, se todos os clubes concordam com isso ou não. Né, Flávio Fiorin? Mais de 2 horas de videoconferência hoje do presidente Luciano Oxman, né, com os clubes. Apenas deu um problema de conexão lá com o Brasil de Pelotas, que teve que se retirar da videoconferência, não pôde abrir o seu voto a favor ou não da proposta oferecida, que é a de começar o campeonato, reiniciar o campeonato em meados de julho e sem rebaixamento, ou seja, então, ninguém vai cair, vão subir os 2 da divisão de acesso e teremos 14 times da primeira divisão no ano que vem. E também, outro detalhe significativo desse encontro, dessa videoconferência de hoje, foi de que a federação abrirá a possibilidade os clubes registrarem novos atletas, né? E para o segundo semestre, para o reinício da competição. E sugeriu também o congelamento dos vínculos nos períodos dos jogos. Claro que um jogador não poderá ser registrado novamente caso este já tenha atuado por outra equipe, mas está liberado aí para que possam vir novos atletas para a continuidade da competição. E o que foi aprovado, então, praticamente já aprovado, né? Falta ainda a palavra do Brasil de Pelotas. A dupla Grenal já concordou com essa proposta do presidente Luciano Oxman, assim como a maioria dos clubes. Amanhã, a partir das 2 horas, haverá essa nova votação. E aí aguardado o voto do Brasil para, então, termos o reinício da competição, claro, obedecidos todos os prazos e protocolos do Covid-19. E também tem que se analisar também a troca da fórmula. Não pode, claro, já de imediato colocar a nova fórmula em disputa, porque feriria o estatuto do torcedor. Tudo tem que ser estabelecido os prazos legais para que seja continuada a competição. Confirmados, além do aval de ok, né? Da dupla Grenal, também o Juventude. Aí ficariam faltando mais confirmação dos 9 restantes aí do Campeonato Gaúcho, que certamente vai praticamente ter o positivo. A ideia é de que todos, né, já estejam concordando. Falta só a palavra do Brasil de Pelotas. Pelo que eu soube, Cadu, é que o Brasil de Pelotas aconteceu aquilo que acontece aqui também. O presidente do Brasil estava na conferência e ela foi longa. E acabou a bateria do celular. E aí na quase 3 horas. Não estava lá, não é? Hã?
É isso, né? Quase 3 horas. Conseguiu votar. E aí depois de 3 horas não há celular que às vezes aguente. Então, por uma conferência, porque às vezes tu não consegue o mesmo microfone do celular da conferência, o que está acontecendo com muitos de nós, é o carregador, alguns são separados, então não deu. Ele teve esse problema. Mas sabe o que eu vejo de positivo nisso? Estava pensando nisso hoje, que independente de quando começar, a gente já falou isso, mas hoje meio caiu a ficha pensando de uma forma positiva. O Gauchão deve mesmo ser a primeira competição do Brasil, ela tem tudo para ser, ou se não uma das primeiras, e das grandes competições. Santa Catarina está por voltar também, né? Mas aqui é maior que Santa Catarina, eu morei lá e sei que lá o futebol é muito legal, eu gosto muito da questão de equilíbrio, que é parecido com o futebol paulista, que não é só 2 ou 3 que estão em disputa, estão sempre 5, 4 em disputa, né? Que é o Figueirense, o Avaí, o Criciúma, a Chapecoense, o Joinville. Mas aqui é muito mais forte por causa da dupla Grenal. E isso vai dar uma visibilidade daquilo que, não dos treinos de coletiva, mas aquilo que o Darcy estava falando ontem, dos clubes buscarem com criatividade um patrocínio diferenciado, alguma coisa, porque quem é que ouvia falar em campeonato coreano, assim, e teve curiosidade de dar uma olhada no coreano? Claro, talvez eu não olhei, mas a gente ouviu falar quanto que foi o jogador brasileiro. Então, no mundo, poucos campeonatos estão começando. Essa coisa do Gauchão começar antes, de alguma forma, pode ter alguma visibilidade, isso dá para tirar proveito disso, era o que eu estava pensando. Ou não, mas eu acredito que seja positivo por ser pioneiro e como experiência também para os outros. Isso pode ter um faturamento diferenciado, porque os outros, eu não estou acreditando que nós teremos brasileiro esse ano, nem Libertadores, e talvez os do centro. Não, Libertadores muito bom. Rio e São Paulo. Libertadores, deixa eu fazer o intervalo, aí depois eu quero na volta a opinião do Darcy também sobre isso. Eu acho que o professor Júlio Espinosa já está em condições de retomar, né, essa nossa conversa. Nosso 2 toques para casa, os pneus, 60 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita também, os pneus estão ficando carecas, gastados, então a promoção permanente que você tem lá na Casa dos Pneus, que é o Feirão de Pneus. Então, revisão do seu carro e troca de pneus é lá na Avenida Ceará, 1055, lá que é o caminho, lá o local certo, lá onde fica a Casa dos Pneus. Mas nesse momento, para a sua tranquilidade, para você se prevenir também, com toda a tranquilidade e facilidade, faça o seguinte, ligue, né, e agende, marque o seu horário lá, a sua ida até a Casa dos Pneus. Está aí na tela para você, 51, o código de área, 3342-4245, 3342-4245. Nossos 2 toques também para o Supermercado Bassani. Olha, o Supermercado Bassani, há 20 anos, vem oferecendo produtos de qualidade e atendimento personalizado na Zona Norte, aqui em Porto Alegre. No açougue do Supermercado Bassani, você encontra essa costela maravilhosa que você está vendo aí, essa costela uruguaia, o famoso e delicioso capelete, que também está na tela para você, e uma das melhores adegas com vinhos, olha só, hein? Vinhos nacionais e importados. O Bassani é o mercado da família, tá? Um endereço para você, mas nesse momento que você não precisa ter que sair de casa, né? Tranquilidade toda, você utiliza o teleentregas do Supermercado Bassani. Tá aí, o 51, o código de área, 3348-9707. Você faz aí a sua lista do que precisa, liga, utilize o teleentregas e receba na sua casa todos os produtos que você pedir aí através do teleentregas do Supermercado Bassani. Vamos para um rápido intervalo, voltamos aí em seguidinha, dando sequência ao nosso 2 toques desta terça-feira. O GBUX sempre cuidou do seu futuro e o da sua família, sem nunca esquecer do seu presente. Por isso estamos aqui para lembrar você de proteger a sua saúde. Pratique atividades físicas, tenha uma alimentação balanceada, durma bem e tenha bons hábitos de higiene. É muito importante cada um fazer a sua parte, porque cuidado é assim. Quando todos têm, o mundo fica bem. GBUX, a proteção certa para a sua família.
Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Caros amigos e clientes, a Sun Motors sempre teve muito orgulho de ser parte da família Kia. E são em momentos como este em que vivemos que a palavra família mostra o seu real significado. Por isso estabelecemos uma série de medidas para garantir segurança e bem-estar da nossa família e da sua. Nossos setores administrativos e comercial já estão trabalhando em home office e a concessionária da Avenida Ceará está fechada temporariamente. Já na Avenida Ipiranga temos um plantão de assistência técnica emergencial, pois sabemos que existem serviços essenciais que dependem de veículos e não podem parar. E que ter um carro em boas condições em meio a esta pandemia também é medida de segurança. Para que seja possível dar o nosso melhor, estamos seguindo todas as determinações legais de nosso município e recomendações dos órgãos da saúde. E para garantir maior segurança, oferecemos também a opção de levar e buscar seu carro. Para agendar nossos serviços ou tirar qualquer dúvida, entre em contato pelos nossos canais. Se você não pode parar, passe na Sun Motors. Estamos ao seu lado em cada curva dessa estrada e juntos encontraremos o melhor caminho. Kia Sun Motors, nosso coração acelera por você. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar, há de imperar. Amanhã ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira, nosso Dois Toques de hoje com Júlio Espinosa, Caco da Mota, Darcy Filho e Flávio Florim, que você nos acompanha nos canais 24500 e 24 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. E o Face você, inclusive, participa conosco, né? Mandando a sua crítica, a sua pergunta, interagindo e fazendo também, né, o programa conosco. Compartilhando para que mais pessoas conheçam a RDC, que logo em seguida vai completar aí, 2 anos do ar. Emissora jovem, mas genuinamente gaúcha. Nossos Dois Toques para a Baidol. Na Baidol você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos de carro, mas também automatização de portões, câmera de segurança, películas para carro e para residência. E você pode, nesse momento, mais do que nunca, para a sua segurança, agende, né, a sua ida até a Baidol. 51, código de área 33370333. Qualquer dia, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, e para você agendar a sua ida até a Baidol. O pessoal do interior tem o site www.baidol.com.br. O pessoal de Porto Alegre tem 2 endereços, hein? Na Avenida Benjamin Costa 1315, São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Nossos Dois Toques também para Village, serviços contábeis. Olha, antecipe isso, declaração do imposto de renda, não deixe para a última hora, né? Faça o contato lá com a Village, tem o site www.village.com.br ou ligando aí 51, código de área 33442211, e aí com toda a antecedência já faça a sua declaração do imposto de renda. A gente já retomou aí com o professor Júlio Espinosa, e eu fazia aquele questionamento, professor Júlio, em relação aí à situação de São Paulo, né, que é bem diferente aí em relação a Porto Alegre, aqui também Santa Catarina e Paraná, região sul. A gente está um
mais favorecida em relação a isso, né? Eu acho que aí em São Paulo, falar em treinamento e falar em retomada de campeonato regional que seja, está muito longe, né? Não, está parado e vai continuar parado porque o governador ampliou a quarentena, né? Até o final do mês. Antes disso, nenhuma chance. Nenhuma chance para clube nenhum, nenhuma chance para fazer treinamento com grupos reduzidos, nada disso. Vamos ter que aguardar. Aqui em Porto Alegre, eles fizeram uma reunião na Federação Gaúcha de Futebol, estava ouvindo, durou mais ou menos 3 horas. É compreensível. O assunto era novo, ninguém tinha falado nada sobre isso, eles nunca pensaram em fazer um campeonato, por isso que leva 3 horas para fazer uma reunião e ainda assim sai sem definição. Eu tenho um exemplo aqui que eu vou dar, que eu tenho ouvido muito os dirigentes dizer, não, que nós precisamos contar com o apoio do torcedor para nos ajudar. O senhor Leonísio Stum, faz 10 dias que ele tenta se associar no Grêmio e não consegue. Ele telefona, manda zap, manda e-mail, entra no Face, não tem resposta nunca sobre nada. E o cara quer se associar no clube. Ele diz, Darcy, por favor, fala lá no programa do Cadu que eu não estou conseguindo me associar. E os dirigentes pedem, olha, vamos ajudar o clube, vamos nos associar. E está aí, dei um exemplo de alguém que quer se associar e não consegue. E quem é a culpa disso aí? Ou tá bom reclamar que precisa apoio para não pagar o Profut para resolver os seus problemas? Ou o presidente do Corinthians, que está devendo muito do que devia antes, que a culpa é do coronavírus? Não. O futebol, se eles querem resolver, eles resolvem na hora. A lei feita a diretriz baixada pelo governador, que recebe a admiração de todos, e ela é bem feita, aqui no Rio Grande do Sul, o Departamento Jurídico do Internacional foi lá e encontrou uma alternativa para que o clube pudesse treinar, e aí o Grêmio foi atrás. E o Departamento Jurídico do Inter não tinha que ter essa preocupação, isso aí é para quem mexe com futebol, os caras do futebol é que tem que encontrar essa solução, os médicos é que tem que encontrar essa solução. Afinal de contas, os médicos da dupla Grenal são craques, eles tiveram o presidente e o vice e os 2 presidentes com o Covid-19, sendo que no Grêmio ainda teve mais dirigente nessa situação. Eles têm a solução para tudo, só não colocam em prática, eu não sei por quê, professor. Cadu, Darcy, Caco e Fiorim, ontem eu mandei uma mensagem para vocês falavam do presidente do Corinthians que não quer jogar à noite, que não quer jogar aos domingos, porque ele e o presidente de São Paulo, alguns jogadores, ex-jogadores, entraram na justiça reivindicando horas extras, sono sono garantido, essa coisa toda. E eu digo para vocês, eu trabalhava ainda no Inter, nas categorias de base, eu acho até, quando o Internacional teve sérios problemas com funcionários e jogadores que entravam na justiça quando rescindiam seus contratos, quando terminavam os contratos, entravam na justiça pedindo sono remunerado, pedindo reajuste porque adicionavam os bichos ao salário. Uma loucura que a diretoria internacional viveu naquele momento. Eu lembro que Dalegrave, Balvê, aquela turma toda, Gilberto Medeiros, encontraram uma solução. Eles passaram os bichos para essa turma de funcionários, inclusive nós, preparadores físicos, não como bicho, e sim pagavam por tarefa. E as noites remuneradas qualificava como trabalho essencial. E aí terminou. Agora eu não sei como é que esse cara do Corinthians está pensando essas doideiras dele, porque futebol sem domingo, sem quarta de noite, não tem futebol. E aí os funcionários estão ganhando na justiça porque pede lá para os diretores lá do Rio Grande do Sul, de Grêmio, de Internacional, que eles ensinam bem como é que se faz essa coisa toda de sono remunerado, de bichos pago e tal, porque o Internacional já tem uma história dessa, o Grêmio, eu acredito também, e aí não cria nenhum problema. Eu acho que começa por aí, eu não sei qual é a opinião de vocês. Sabe o que me parece? Não, eu entendo que... Muito parecido com aquela questão de... Pode complementar, Darcy, vai lá. Não, por favor, por favor.
Tá, não, é só rapidinho. Eu entendo, sabe, Darcy, me lembra aquela coisa de dirigente que quer condicionar a arbitragem e começa a dizer esse árbitro não dá, aquele não dá, e parece um condicionamento para o Corinthians funcionar que, se tiver jogos domingos nós vamos jogar, pensando numa grana que não está entrando, num dinheiro que não está entrando, para que a TV, que gosta do Corinthians, porque o Corinthians tem muita torcida, tem muita audiência, e é verdade, realmente, tem muito torcedor do Corinthians, então sem o Corinthians, vamos ajudar, vamos dar um dinheiro. Aí é sempre essa choradeira para ver se consegue alguma coisa. Me parece muito mais por aí, viu, Júlio Espinosa, do que por temer mesmo os processos. Tanto que a solução, tu trouxe, ela já é de 20 anos atrás, aí tem uma solução muito simples. Só botar no papel o que é uma coisa e uma outra e não tem mais processo. Perfeito. É isso aí. A dupla Grenal nessa parte, ela é muito organizada. Ela sabe dar um passo à frente. E tanto é que também nessa parte médica, agora aí, parece que se organizaram legal para voltar aos treinamentos e estão servindo de exemplo e foram elogiados pela CBF e pela FIFA. Eu só digo o seguinte, é que a FIFA e a CBF, quando fazem um comentário contrário à dupla Grenal, são muito criticados. E quando fazem um comentário a favor, são muito elogiados. Então, tem que ter os mesmos pesos para o elogio e para a crítica. Porque quem faz uma crítica por alguma razão é porque tem um determinado conhecimento. E quando elogia, é também porque toma um determinado conhecimento. Então, quando alguém... Desculpa, não, porque a CBF... Cadu, tá me ouvindo? Não, Júlio. Pois não? Estou ouvindo. Desculpa, eu queria só dizer para vocês que eu tô contando nos dias, assim, nos dedos, o término dessa pandemia, porque é a segunda situação que eu vivo de vida. Eu vivi o gás salim no Japão. O gás salim foi uma loucura. Eles botavam, que era invisível, inodoro, um gás que botavam nas estações e as pessoas morriam. Era uma seita religiosa que punha isso e depois o cara foi anos preso e pena de morte, porque o Japão tem pena de morte, mas é em casos extremos. E eu passei por aquilo, mas eu borrava de medo, cara. Eu morava em Saitama, ao lado de Tóquio, eu morria de medo. Agora eu tô morrendo de medo dessa. Se eu passar por essa, que eu espero, se Deus quiser, eu passar por essa, aí eu tenho mais 5, né? Se o gato tem 7, eu tenho mais 5, né? Ou essa tá valendo. Vamos passar assim. Vamos passar. Todos não. Deixa eu dar um recado importante também, até porque agora a construção civil já está liberada, então você está pensando em reformar sua casa, em construir, em reorganizar, então você tem tudo em material de construção lá na Ferragem Lampião. Uma grande variedade, além de tudo em material de construção, uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção, de áreas industriais a condomínios, empresas, é um mix total aí a essas áreas. Pronta entrega, direto do depósito. Televendas, teleentrega. Nesse momento, mais do que nunca, né? Utilize o teleentregas da Ferragem Lampião. Então, aí os telefones na tela para você, 51, código de área 3340-0899. E também se comunique pelo WhatsApp, ou seja, 51, código de área 991-80-0162. Então, o que eu tenho dito sempre, está saindo de casa, deu um problema, seja o que for, alguma coisa que você precise, né? Material elétrico, aí acione lá a Ferragem Lampião através do WhatsApp que você recebe na sua casa com toda tranquilidade. A Ferragem Lampião, que fica na Rua Alberto Silva 85, quase esquina, junto ali com a Assis Brasil. Atendimento VIP, personalidade lá do Gilberto, João Carlos, sempre, né? E o slogan da Lampião diz tudo: não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Afinal de contas, são mais de 30 anos no mercado. Nosso Dois Toques também para, o Banrisul que continua aí buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento, essa situação complicada aí que nós passamos. Por isso, disponibiliza no aplicativo Banrisul Saque Digital, que é na tela para você, a prorrogação das 2 próximas parcelas a vencer do seu empréstimo pessoal ou empresarial, com carência de 90 dias para começar a pagar. Outra novidade é que o atendimento presencial das agências do Banrisul agora precisam ser agendadas via telefone. Consulte mais informações no site do Banrisul, www.banrisul.com.br, ou nas redes sociais do próprio Banrisul.
E também agora você pode contar com o Banrisul para efetuar a sua folha de pagamento da sua empresa. Banrisul e você, a nossa parceria faz a diferença. Nosso Dois Toques também para, olha, o Grupo Zafra. Preço e qualidade você tem no Grupo Zafra. Meus amigos, e essa notícia, informação que aconteceu no dia de hoje em relação aí à posição da Conmebol, olha, a Conmebol que com a possibilidade de concluir a Libertadores e também a Sul-Americana em uma sede só. Isso aconteceu, essa notícia, ela circulou aí em vários veículos de comunicação aí de vários países da América do Sul. Essa informação de que a Conmebol cogita, né, a possibilidade de tentar terminar a Libertadores desse ano de 2020 em apenas uma sede. A ideia seria finalizar a competição em um país e a Sul-Americana em outro país. E aí, meus amigos? O Uruguai já está se oferecendo, né? Seria só no ano que vem. Mas já está se oferecendo. Eles têm Não dinheiro. sei como que ele vai conseguir. Eu entendi que foram propostas como essa do Uruguai e que a Conmebol até agora ela prefere esperar e tentar jogar em todas as sedes possíveis, até porque está numa fase de grupos. E como é que vai fazer a fase de grupos? Por exemplo, o grupo do Inter, do Grêmio, do Boca vai jogar aqui, sabe? Se fosse mata-mata, aí talvez fica meio parecido com Copa do Mundo, né? Com um torneio, uma Copa América mesmo, todo mundo jogando na mesma sede, apesar de mas agora na fase de grupos botar uma sede não faz muito sentido. Então é muito por alguém querer puxar para o seu território a competição. E parece que a Conmebol não está muito feliz com essa ideia. Se voltar, ela para o mês de setembro, né? Se voltar. Dinheiro eles têm, esse é o primeiro passo. Dinheiro eles têm. Agora, o passo seguinte é este. Quem é que vai levar a comissão? Aí, se a comissão tiver tudo próximo ali, sabe como é que é? A gente ajeita e faz aí, ou faz aqui, ou faz ali. Isso aí se resolve rápido. Esse é o detalhe que está aí para decidir a nossa Copa Libertadores. Vocês querem concorrer uma medalha da Copa do Brasil? Não? Vocês querem concorrer a medalha da Copa do Brasil? Não, eu quero ouvir a opinião do professor Júlio sobre essa questão aí da possibilidade aí da Libertadores Sul-Americana aí numa sede. É que agora a especulação passa para tudo, sugestões, ideias, como diz o Darcy, né? Elas vêm de todos os lados, né? Ei, Júlio. Vocês estão muito mais habilitados do que eu para dar esse tipo de opinião, porque vocês estão vivendo o dia a dia. Mas eu tenho uma ideia do que poderia acontecer. Eu acho que tem que priorizar o campeonato regional em todo o Brasil, todos os regionais, fazer uma competição brasileira, seja a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro, e ponto. E aí o ano que vem recomeça tudo, não é? Porque vai mudar tudo, Cadu. Vai mudar a estrutura da vida das pessoas. O que era caro vai ser barato, o que era meio barato vai ser mais barato, vai ser difícil de arrumar gente para dar essa proteção para essas empresas todas, para todo mundo vai dificultar muito. Então, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que o passo a passo é o que eu ouvi de vocês outro dia. Faz uma competição regional em todo o Brasil, vocês já falaram isso, e faz uma nacional e ponto, e vão virar o ano, né? Porque como é que faz? Dinheiro, buscar patrocínio, como é que faz tudo isso? Não é fácil, né? Eu não tenho essa experiência, mas eu tenho a vontade. Dos dirigentes, eu conheço um que está absolutamente convicto de fazer. Conheço só um. É o presidente da Federação Carioca de Futebol. Ele disse o seguinte: o meu campeonato, modestamente, ele disse, né? O meu campeonato vai terminar com todos os jogos realizados esse ano. Não termina, não me interessam os outros. Se tiver que jogar sábado e domingo e segunda, vai jogar. Mas o meu campeonato, que é o Carioca, esse termina esse ano. Então, é assim que eles tratam o futebol. É o meu campeonato. Não me interessa o que vai acontecer ali na frente. Resolvam como quiserem. E é assim. Aí os caras querem... Deixa assim. Vocês querem concorrer a uma medalha da Copa do Brasil de 2005? Hein? Querem?
Opa, Diga lá. Qual é a medalha? É uma rifa de 10, são 100 números a 10 pila a rifa. Paulista de Jundiaí, R$1.000 o carnê todo para concorrer à medalha. Eles ganharam em 2005, para ver a pindaíba que está o futebol no interior de São Paulo. Mas não é o interior de São Paulo, Fiorinho. Se os grandes têm dificuldade, o próprio presidente Romildo deu essa declaração agora na última sexta-feira. Ou seja, se o futebol no caso do Paulista retomado ao final do ano, os clubes... O Paulista já foi campeão da Copa do Brasil, jogou Libertadores e hoje está na lanterna da Série A13. Perfeito, Fiorinho, mas então se o presidente Romildo, na última sexta-feira, deu uma declaração dizendo se o futebol não ser retomado até o final do ano, falou em termos de Grêmio Internacional dos Grêmio, quebra. Não, claro. Imagina o interior. Imagina os clubes do interior que já quebraram, Fiorinho. Hein, professor? Não medalha. Não quebra. Mas os regionais, isso não é assim. Isso aí foi um discurso. Isso aí foi um discurso do presidente, né, que nós precisamos compreender. Ele jogou, ele blefou. Quando ele diz, olha, quebra. Não, se quebrar um, quebram todos. Esse é o primeiro passo. Ele fez uma... Não sei se vocês... Os mais jovens não lembram, mas o Cadu e o Júlio devem lembrar. Uma vez o Balvê chegou o Balvê chegou na pista olímpica do Beira-Rio, no tempo que tinha pista olímpica, disse, olha, se vocês não sei o que, eu vou vender o Figueroa. Se não aumentar o número de sócios. E aumentou o número de sócios, aquela loucura, e não vendeu o Figueroa naquele momento. Vendeu no ano seguinte. É assim. O dirigente fala, ele tem que dar, ele pode até não, ele pode até errar, como no caso desse torcedor que quer se associar e não consegue se associar. Mas o grande lance ele dá. Não vai quebrar o futebol. Claro que não quebrará. Todos terão os mesmos prejuízos. E aí a negociação, aí a conta é de chegada para todo mundo. Esta é a verdade. É verdade. Olha que a gente está encerrando. Pois não, professor. Fala, Cadu. Não, o Darcy falou em pista, e eu me lembrei, né, uma situação com o professor Júlio Espinosa num clássico Grenal no Estádio Olímpico. Aí o Renato foi expulso, não queria sair. Olha aí, o professor Júlio foi lá, deu um peitaço no Renato, e era do Grêmio, o professor era jogador do Grêmio, e tirou o Renato de campo. Eu fico pensando, dar um peitaço no Renato não é para qualquer um, né, Júlio? Te lembra desse episódio? Me custou o emprego, né? Não, mas é que eu tô... Caco, eu não sei qual é a altura do Caco. Caco, eu sou alto pra caramba, eu tenho 1 metro e um pouquinho. Não, mas é que o Renato é gigante, né? Não, eu tô brincando. Mas eu digo o seguinte... Renato naquela época, né? Me custou o emprego aquilo ali, aquela brincadeira toda me custou o emprego. Mas a maior de todos, para encerrar, e agradecendo a vocês pela audiência, pela oportunidade. Muito obrigado, Fiorim, Caco, Darcy, Cadu, o capitão do time, o dono do time, o dono das camisas, da bola, Cadu. Muito obrigado. Vai voltar outro dia, professor. Aconteceu um fato diferente comigo na Síria. Eu estava disputando a final do campeonato e jogando contra o Exército. E lá na arquibancada estava o dono do Exército, o comandante, o vice-presidente do país e tal, e o juiz roubando, mandando contra mim, botando falta na boca da área e tal. Eu digo, mas eu estou fazendo papel de palhaço no último jogo, não vai dar, né? Aí eu peguei o cara pelo fundilho, o repórter pelo fundilho, e arrastei ele para dentro do campo, e o jogo andando. E tem uma rede famosa lá, que estava fazendo o jogo para 20 e poucos países, e aí esse cara era dessa televisão, como é o nome da rede? Da rede Dúnia, da Dúnia. E aí o que aconteceu? Eu peguei no ar o microfone dele e disse, eu sou brasileiro, vocês me convidaram dizendo que isso aqui é um país sério e esse juízo que está fazendo não vale. Foi aquela confusão, os caras lá em cima, o comandante e tal. Aí veio o intervalo do jogo, tem um negócio lá chamado Aladim. Quando comete uma arbitrariedade, eles te botam no Aladim e não dão em ti, só dão na sola do pé. Fica 10 dias sem caminhar. O pé era 35, fica 50. Eu digo, fui pro Aladim, né? Porque no intervalo... Aí os caras desceram e disseram assim, não, nós somos um país sério, Júlio. Aqui é um país sério. E você pode ter certeza que não vai acontecer nada. Quando eu voltei, o bandeirinha era o juiz já tinha ido embora, eu ganhei o campeonato, me escondi dentro do ônibus porque eu tinha medo do Aladim. Então essa foi melhor que a do Renato, né?
Obrigado, Maravilha. Obrigado, professor. Vamos marcar outra presença, outro dia, para a gente conversar muito mais aí, que nos qualifica muito. Nos qualifica nos assistindo diariamente, mas nos qualifica ainda mais participando do nosso Dois Toques. Rapidamente, Fiorinho, rapidamente estamos encerrando. Na próxima, ele conta em 84 que ele peitou o general de guerra do Exército, que era o chefe da delegação da seleção. Nossa! Obrigado, Fiorinho. Obrigado, Caco. Obrigado, Darcy. Ô, professor, tá intimado. Mas antes só disso, olha, nosso Dois Toques para o Grupo Aspecir, né, que é todos os ramos seguros da assistência financeira e previdência, é o patrocinador oficial, é o pilar do São José, o Grupo Aspecir, que também aí está esperando, aí, já em treinamento, esperando aí a bola rolar em termos de Campeonato Gaúcho. Professor, quando vier a Porto Alegre, está intimado, está confirmado. Pois não. Muito obrigado. Só queria dar um agradecimento à minha esposa, a Miriam, porque ela é que mexe nesse negócio de computador, eu sou zero. E ela ficou mexendo, fuçando e me botou no ar. Eu tenho que dizer porque ela está aqui do meu lado, acordada. Obrigado, Miriam, por tudo e obrigado a vocês. Forte abraço. Se não tu vai para... Como é que é o nome do negócio aquele? Como é que é o nome do negócio que bate na sola do pé? O Aladim. O Aladim, senão tu vai pro Aladim. Aladim com chinelo. Muito obrigado, dona Miriam. Muito obrigado. Ô, Julinho, quando tu vier a Porto Alegre, tá intimado, tá convidado, né? O almoço ou janta no barranco, hein? Almoço ou janta no barranco. Muito obrigado, comer aquela picanha. Momento... Mas com uma condição. Tu só não pode levar o garipô, né? Não, garipô fora. Garipô é bronca. Eu gosto muito dele. Grande parceiro, grande amigo. Olha, nesse momento aí de que ainda... Você tem a possibilidade, não se prive aí das delícias do barranco. É só você utilizar o teleentrega do barranco. Eu sempre faço agora, faça o que eu vou fazer, né? Eu vou ligar para o teleentrega, tá aí, os telefones estão aí na tela para você, olha aí, 4 números à sua disposição. Mas sempre aquela dúvida, o entrecô, a picanha, né? Ou o lobinho de queijo, enfim. Então, aí faça o mesmo. Utilize o teleentregas do barranco, do meio-dia à meia-noite, ou tem o takeaway também, mas aí você tem que pedir lá buscar, mas agora à noite, mais do que nunca, o teleentrega, receba na sua casa, escolha uma dessas delícias do barranco, além das promoções, né, de vinho, espumante, que o Elcio e o Chiquinho sempre nos proporcionam. Agora, se você quer aquela pizza maravilhosa, então utilize o barranquinho. Aí os números são os mesmos aí, os números do barranco e do barranquinho, e aí você tem o complexo do barranco sempre à sua disposição. Nossos Dois Toques também para a Kia São Motors. Olha só, hein? Continua o feirão lá de novos e seminovos na Kia São Motors. O Caco já comprou um carro lá, né? Utilizou o feirão, né, Caco? Tem um a menos lá já. Já comprei o meu. Então, já saiu rodando. Faça que nem o Caco. Isso parabéns, aí, ó. É só você agendar aí, ó. 51, código de área 3319-6000. 3319-6000. Tá chegando na sequência todas as informações no dia de hoje sobre o Covid-19, sobre as questões políticas, com a dupla Guilherme Paz e Guilherme Macalossi. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um grande final de noite e se cuide. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Se você esteve em um local com casos de coronavírus e em até 14 dias tiver febre e tosse ou dificuldade para respirar, ligue para o telefone 136 ou procure um posto de saúde.